Eu sou Lívia Barbosa, estamos iniciando mais um Papo Expresso dessa semana. Quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Hoje eu irei falar sobre um tema muito importante, que é sobre cuidados oculares em relação a esse mundo digital que estamos vivendo e, claro, para garantir a nossa longevidade da visão também. Para falar melhor deste assunto, irei trocar ideias com o Dr. Valério Chaves, que ele é oftalmologista especializado em cirurgia de catarata. Seja muito bem-vindo, Dr. Valério. Muito obrigado, Lívia. Agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema tão relevante hoje em dia. Com certeza. E para a gente iniciar melhor esse bate-papo, eu queria saber o que ele fez conquistar para escolher a área, não necessariamente só da medicina, mas especializada com a questão dos olhos, com a saúde da visão. Bom, a minha afinidade com a medicina, e especialmente com a oftalmologia, decorreu da minha afinidade com as matérias relacionadas na escola, né? Eu sempre, na época de vestibular, tinha aquela afinidade maior com biologia, com ciências da natureza, com química, física, e isso aí acabou me aproximando mais dessa área médica. Depois que eu passei no vestibular em medicina, eu acabei me apaixonando pela área de oftalmologia, né? Eu procurava sempre uma especialidade que eu tivesse afinidade com o que eu gosto e que também me possibilitasse tanto fazer cirurgias como tratamento clínico. E a oftalmologia é uma área muito vasta, com muitas subespecialidades que acabaram dando essa oportunidade e eu abracei e estou muito feliz. Ai, que ótimo. Inclusive, então, no caso, foi uma escolha, a especialização da oftalmologia foi uma escolha já na faculdade, não era um sonho durante a faculdade. Durante a faculdade. Na verdade, assim, na minha família, eu não tenho nenhum médico e nem ninguém assim ligado à área de saúde. Na minha família, quase todos são advogados e foi uma decisão assim muito questionada de certa forma, mas era questão de afinidade, né? A gente não tem como debater, como discutir. E aí, ainda bem que deu certo. Inclusive um destaque também, né? Já que a família é mais da área do direito, teve um para se destacar com a área da medicina. E, doutor Valério, assim, para a gente pegar um pouquinho desse nosso tema, como é que você vê a questão da importância da saúde ocular nesse meio tão digital? Bom, Lívia, hoje em dia, para tudo que a gente vai fazer, a gente acaba sendo dependente do digital, né? As telas, né, os smartphones, os celulares, os computadores estão muito incorporados à nossa rotina. Hoje, para tudo que a gente vai fazer, seja para estudar, para fazer uma pesquisa, para trabalhar, para fechar um negócio, para tudo, para jogos online, né, no caso das crianças, para tudo você acaba dependendo da exposição às telas. E a gente tem observado, principalmente nos dias de hoje, depois da pandemia, né, que acabou aumentando muito esse tempo de exposição, que essas doenças relacionadas à visão têm sido muito mais prevalentes. Sejam elas desde uma simples queixa de fadiga ocular, de cansaço, devido ao uso excessivo da tela, né? Como também o surgimento da miopia progressiva, que é mais comum em crianças, e que está relacionado a esse uso excessivo dos dispositivos digitais. Até porque surgiu a questão do home office, não só trabalho, mas também na pandemia houve as escolas dando a aula ali através de uma questão mais virtual, né? Tinha que ser no computador. Então, assim, criança já é envolvente. Exatamente. E aí, se apegando à tela, é mais delicado ainda. Exatamente, porque além do trabalho da escola, tem a questão do lazer. A criança já muitas vezes já tem aquele hábito de, no seu tempo de recreação, jogar ou assistir seriados, filmes, e acaba tendo que nesse momento da pandemia, acabou tendo que fazer suas atividades escolares através do computador também. Ou seja, isso acabou aumentando muito o tempo de exposição às telas e, consequentemente, os efeitos nocivos desse uso excessivo dos digitais. Doutor Valério, e a gente já pegando essa questão de estar realmente exposto por muito mais tempo em computadores, celulares e tudo mais.
Quais são os sintomas mais comuns que podem estar acontecendo, que pode ocorrer de início, né? Os principais sintomas relacionados ao uso excessivo das telas são o cansaço visual, porque se você está usando muita tela, muito próximo, o nosso olho ele tem a capacidade de fazer um esforço de acomodação, que é adaptar o foco de visão para perto. E isso acaba a longo prazo, no final do dia, né, para quem passa horas do dia na frente do computador, do celular, sentindo aquela sensação de tensão, de peso na região dos olhos, ou mesmo dor de cabeça, né? Dor na região dos ombros ou nas costas, devido também à postura inadequada durante o uso do computador. Além disso, o uso excessivo de telas acaba influenciando na manifestação do olho seco, né? Porque se você passa muito tempo na frente do computador, na frente da tela, você altera a frequência do piscar, que é o que renova o nosso filme lacrimal, mantém a lubrificação ocular, protege a nossa mucosa ocular e isso acaba levando àquela sensação de irritação frequente, né? Sensação de areia nos olhos. E tem a questão também do efeito da luz azul, que acaba influenciando no nosso ritmo de sono, né? A gente sabe que a luz azul é um tipo de comprimento de onda que tem uma capacidade maior de penetrar no nosso olho. E isso acaba levando a uma inibição de um hormônio chamado melatonina, que está muito relacionado com a regulação e com a qualidade do sono. Consequentemente, quem tem esse hábito de passar muito tempo, e às vezes no horário errado, né, a gente sempre tem aquele hábito, né, de antes de dormir, estar lá na cama, mexer no celular, às vezes você acaba perdendo a noção do tempo e passa muitos minutos, algumas horas, isso acaba levando a uma desregulação do seu ritmo de sono, por causa do efeito dessa luz azul. E sobre essa questão, até mesmo já pegando a irritabilidade, questão da vermelhidão, que inclusive, pessoal, compartilho com vocês que eu tive esse impacto, doutor Valério quem me atendeu, né, que me orientou, e tem uma amiga que ela vai me acompanhar também, ela vai saber quem ela é, que passou pelo mesmo caso, só que o dela foi exposição ao sol, de forma exagerada. E o meu foi exatamente a questão das telas, então tem uma vermelhidão que às vezes ela é indolor, né? Não necessariamente não coça, não tem aquela irritação de forma com incômodo físico, mas fica, a gente pensa até que pode ser uma conjuntivite. Exato. Então isso também pode ser provocado, essa vermelhidão também pode ser provocada pelo uso prolongado? Com certeza, se você tem essa tendência de desenvolver olho seco, além dessa irritação, da sensação de areia nos olhos, pode ocorrer vermelhidão, né, devido ao efeito nocivo, né, na elaboração do filme lacrimal. Se você tem alguma outra doença de base na superfície do olho, como por exemplo uma pinguécula, um pterígio, qualquer nódulo na conjuntiva do olho, isso pode levar a uma inflamação mais frequente. Então, isso acaba estando muito relacionado. O pterígio ele pode ser provocado exatamente com esses maus hábitos? Na verdade, não. O pterígio já é uma proliferação fibrovascular da nossa conjuntiva ocular que está muito relacionada com a genética, com a hereditariedade e, dentre os fatores ambientais, a exposição à radiação solar, né? São aquelas pessoas que têm o hábito de pegar muito sol e que já têm um componente hereditário inato. Certo. Para quem não sabe o que é o pterígio, é o popularmente conhecido carne de olho, tá, pessoal? Agora você, como oftalmologista, quais seriam as orientações para reduzir, né, um pouco mais esses hábitos, como é que se diz, esses impactos negativos na visão? Bom, a gente sempre orienta não só a questão do tempo de exposição, mas também da postura em relação ao uso dos computadores, das telas, né? Existe uma regra que a gente chama de regra 20-20-20. O que é isso? Fazer pausas regulares a cada 20 minutos, durante pelo menos 20 segundos, olhando para um ponto em distância. Como é uma regra americana, são 20 pés, que equivale a mais ou menos 6 metros. Mas isso é suficiente para relaxar o músculo do nosso olho que controla o foco para perto. Se esse músculozinho está sempre em atividade, ele vai acabar entrando em fadiga. Daí aquela sensação de cansaço, de peso na região dos olhos. Então, se você cria esse hábito, né, de fazer essas pausas regulares, né, fazer a chamada higiene ocular, né, que a gente chama, você acaba sentindo menos esses sintomas visuais. Isso é importante não só para esses sintomas,
mas também para evitar os danos nocivos que a exposição prolongada às telas podem levar, né? Como a gente já falou, o desenvolvimento de miopia progressiva, né? A síndrome do olho seco, os efeitos da luz azul no ritmo de sono, enfim, dentre outras alterações que podem acontecer. Doutor Valério, e a importância da questão de visitar o médico, de estar fazendo os exames rotineiros, o que você poderia dizer e orientar para quem nos assiste sobre essa visita regularmente ao oftalmologista? Bom, o exame oftalmológico frequente, regular, é importante para não só para fazer uma avaliação da sua saúde ocular, das estruturas oculares em si, como a córnea, o estalino, diagnosticar uma possível catarata, fazer um exame de fundo de olho, avaliar a retina, para saber se você tem algum sinal de doenças da retina, degenerações maculares, alterações no nervo óptico, avaliação da pressão ocular, como também o monitoramento de doenças crônicas. Às vezes, se a pessoa é portadora de diabetes mellitus ou hipertensão arterial, isso pode ter repercussões na visão, né? A retinopatia diabética, como a gente sabe, é uma das principais causas de cegueira. Então, não é só questão de fazer o exame simples, né? Claro que é sempre importante saber como é que anda a saúde ocular, avaliar o seu grau, né? Se você está precisando de uma melhor adaptação do seu óculos, da sua lente de contato, mas também a prevenção em relação a todas essas doenças oculares e um possível monitoramento de doenças crônicas associadas. Certo. E abordando também já essa questão do cuidado, e principalmente em relação ao decorrer da idade. Não vamos trabalhar aqui também só com as crianças, nem só com os adolescentes e jovens, mas de forma geral, né, todas as idades. Quais são as doenças mais comuns que podem ser provocadas e que a gente pode estar prevenindo agora, já falando exatamente sobre o excesso do uso de telas? Como seriam essas orientações que você passaria? Pergunta muito interessante, Lívia. Muita gente acaba trazendo essa pergunta para a gente. Se é essa frequência, né, de visita ao oftalmologista. Isso varia um pouco em relação à faixa etária. Por exemplo, os recém-nascidos, a gente sempre recomenda o chamado teste do olhinho, que é um teste que tem a capacidade de diagnosticar doenças hereditárias, né, doenças que a criança já manifestou no nascimento, que podem comprometer definitivamente a visão e que exigem um diagnóstico precoce, né? Então, nos primeiros 30 dias de vida, a gente recomenda fazer esse teste do olhinho, que é um teste muito simples, né? Realizado em consultório mesmo. A gente avalia o reflexo da retina. E esse exame, essa avaliação, permite o diagnóstico de, por exemplo, retinopatia da prematuridade, que é uma doença que afeta o fundo do olho, catarata congênita, né? Tumores oculares, como retinoblastoma, né? Recentemente, teve muito em voga a questão do retinoblastoma devido à filha daquele jornalista, né, o Thiago Leifert, e acabou repercutindo numa campanha muito interessante, onde as pessoas vieram para se consultar, estimulados por esse caso, né? E isso acabou levando a uma melhora na prevenção, não só do retinoblastoma, como também das outras doenças oculares. No caso das crianças e dos adolescentes, é muito importante essa avaliação frequente para a avaliação do grau, avaliação das possíveis ametropias, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, que exige uma correção adequada através do uso de óculos ou lentes. E também nessa faixa etária são mais comuns também as infecções, né? As conjuntivites, as alergias oculares, né? Que também são mais frequentes em crianças, né? E já nos adultos, a gente tem a questão da catarata, do glaucoma, né, que costumam afetar as faixas etárias mais avançadas, e que exigem um tratamento mais específico, às vezes cirúrgico, às vezes clínico, né, para a prevenção da cegueira, porque a catarata e o glaucoma são as principais causas de cegueira, sendo que a catarata é uma causa reversível e o glaucoma é uma causa irreversível. Então, é muito importante fazer, na idade adulta, fazer esse exame regular. A gente recomenda pelo menos a cada 2 anos, né? No caso das crianças, esse exame, além do teste do olhinho que é feito nos primeiros 30 dias, a gente recomenda um exame a cada 6 meses, até os 2 anos de idade, e a partir da idade escolar, um exame a cada ano. E para os idosos, esse exame também é recomendado anualmente, né?
porque nessa faixa etária, além da catarata e do glaucoma, é muito comum a prevalência da degeneração macular relacionada à idade, que é uma causa importante de cegueira, e também as doenças crônicas associadas à visão, como a retinopatia diabética, né, que está relacionada ao diabetes mellitus, e também alterações vasculares decorrentes da hipertensão arterial. É muita coisa. É muita coisa. A oftalmologia é um assunto muito vasto. Realmente, a gente pensa... Não, para destacar também, às vezes, é só meu olho, tem só uma coceirinha, uma coisa... não é nada demais. É como acontece também com a outra profissão, que é dentista, na odontologia em si. É só um dente, são coisas principais, gente, que também são delicadas. O olho, tudo no nosso corpo requer cuidado e é delicado. Exatamente, é aquela coisa. Popularmente se diz, né, que os olhos são a janela da alma, mas são, na verdade, a janela da nossa saúde. Porque através de um simples exame ocular, a gente pode ter indícios de como se encontra a saúde, o nosso estado de saúde geral. Por exemplo, recentemente, numa consulta de rotina com uma pessoa da família, eu verifiquei que ela estava com uma alteração do grau. E aí era incomum esse tipo de variação, era uma pessoa de mais de 50 anos, e a gente sabe que alterações nos níveis glicêmicos, né, no nível de açúcar no sangue, pode provocar alterações no cristalino, e assim levar a uma alteração do grau. E aí a gente acabou sugerindo que essa pessoa procurasse, né, fazer um exame laboratorial, fazer uma investigação clínica, e a gente acabou diagnosticando um diabetes, um simples exame ocular. Outra situação, no exame de rotina, a gente tem a capacidade de avaliar o nervo óptico. E existem sinais na avaliação do nervo óptico que sugerem, por exemplo, um aumento da pressão intracraniana. A gente chama de papiledema. Né? E, por exemplo, eu já tive casos de pacientes onde, nesse simples exame de rotina, tinha outras queixas, né? O paciente tinha queixas comuns. A gente detectou esse sinal e acabou encaminhando a um colega neurologista, e acabou detectando um tumor cerebral. A pessoa acabou tendo que fazer cirurgia na mesma semana. Então, assim, a saúde ocular é muito importante, não só para a visão, mas também para a saúde geral. Né? Isso, porque às vezes você vai ver um problema e acaba sendo outro. Exatamente. Realmente é algo bem de alerta mesmo. E de forma geral, além dos exames, além da técnica que você já passou, tipo uma regrinha aqui sobre descansar os olhos depois de estar muito tempo ali sobre as telas, quais seriam umas outras dicas, né? Até para manter em casa mesmo, que você pode estar passando para quem nos assiste, para manter aquela boa saúde ocular em casa, até com a higienização. Muitas vezes as pessoas também que usam óculos, né? Que às vezes tem gente que anda com óculos manchado. Então, quais seriam as orientações nesse cuidado preventivo em casa? Bom, em casa, o que você pode fazer? Além de controlar adequadamente esse tempo de exposição às telas, né? A gente já falou sobre essa regrinha 20-20-20, né? Umas pausas a cada 20 minutos. A gente também destaca, por exemplo, se a pessoa sente muita irritação, você pode usar lágrimas artificiais, lubrificantes, para combater um possível sintoma de olho seco. Evitar coçar os olhos é muito importante. Quando coça, qual seria a melhor técnica? Tem uma piada na oftalmologia que diz que a melhor forma de coçar os olhos é com os cotovelos, porque você não pode coçar os olhos de forma alguma. Pois é. Porque isso pode levar a uma alteração na curvatura da córnea, e aí gerar uma doença chamada ceratocone, que pode levar a uma baixa de visão significativa e muitas vezes necessidade de uma correção cirúrgica. Então, não coçar os olhos, usar lágrimas artificiais se você tem sintomas de olho seco, né? Regular o tempo de exposição a telas. Né? Tem a questão da alimentação, também a alimentação pode impactar na sua saúde ocular. Se você mantém um hábito de vida saudável, se você come adequadamente, se você faz atividade física, você tem menos chance de desenvolver obesidade, você tem menos chance de desenvolver diabetes. E, consequentemente, você tem menos chance de ficar cego no decorrente da retinopatia diabética. Então, hidratação, né? Ingerir muitos líquidos, isso também favorece na hidratação das mucosas, consequentemente ajuda, né, a combater o olho seco. Enfim, higiene ocular, você destacou, você pode fazer também uma higiene ocular diária,
se você tem muito sintoma de olho seco, com um shampoo neutro. Shampoo neutro infantil simples pode ajudar, porque quem tem alteração do filme lacrimal pode ter um excesso de oleosidade em torno das pálpebras, em torno dos cílios. E aí, essa limpeza simples com shampoo infantil pode ajudar a equilibrar o filme lacrimal, diminuir esse excesso de oleosidade que pode estar repercutindo em sintomas oculares. Doutor Valério, informações muito importantes, tá bom? Inclusive, agradeço mais uma vez a sua presença, mas estamos chegando quase no finalzinho e chegou a hora que todo mundo gosta, que é o desafio ping-pong. Mas aqui não precisa ser só um bate-bola, pode justificar também o porquê da sua preferência, tá? Então, prefere livros físicos ou e-books? Livros físicos, com certeza, né? Depois dessa nossa conversa, né, de todos os efeitos, né, de todos os malefícios, né, que o excesso de uso de telas pode provocar, os livros físicos, com certeza, são a minha escolha. Além do que, nada substitui aquele cheirinho de, de livro novo, né? Isso. Nada substitui. Então, a minha preferência, com certeza, são livros físicos. E qual a sua comida preferida? Ah, são muitas. Mas eu sou um carnívoro, eu gosto muito de churrasco, né? Churrasco é a minha preferência. A sua cor preferida? Olha, eu acho que é azul, tanto a minha como a sua, né? Azul. Olha, realmente combinou. O que te inspira? Bom, o que me inspira são pessoas, né? São pessoas, são exemplos de vida, exemplos de trabalho, de sucesso, de superação. No meu caso em especial, a minha principal fonte de inspiração são os meus pais. E nunca saio de casa sem. Complete essa frase aqui pra mim. Ah, com certeza eu nunca saio de casa sem óculos escuros e uma garrafa de água. Gente, esse foi mais uma edição do nosso Papo Expresso. Te aguardo na semana que vem. Até mais.